Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nessa semana comemoramos 111 anos do nascimento do médium Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Todos nós sabemos a história dele, os dados biográficos, as suas obras de caridade. Então nós gostaríamos de aproveitar a data para convidar vocês para uma reflexão diferente. Vamos tentar extrair dos exemplos deixados por ele algo que seja útil para ajudar no momento de pandemia em que estamos vivendo? Mas antes nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz dele, Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. O médium Chico Xavier foi um homem tão respeitado e querido por todos, dentro e fora da doutrina espírita, que foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos numa votação realizada pelo canal SBT em 2012. No início dos anos 80, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele deixou uma obra extensa e bastante conhecida por todos nós. Foram mais de 400 de livros psicografados, que já haviam vendido 50 milhões de exemplares na ocasião da morte dele e que continuaram sempre a ser vendidos e até mesmo traduzidos para outras línguas. Com isso, ele se tornou o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, mas que sempre cedeu todos os direitos autorais em cartório para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, levando fé e esperança a muitas famílias que haviam perdido parentes, filhos, ensinando a todos que a alma é eterna e que a vida continua, nunca tendo cobrado nada dos destinatários das cartas. Ele teve sempre empregos simples, porque tinha pouca escolaridade, e com isso levou uma vida sempre bem modesta. Não queremos hoje nos demorarmos na sua biografia, que já é conhecida de todos nós, mas apenas contamos um pouco da sua trajetória para contextualizarmos a sua vida e nos lembrarmos do quão elevada é a sua personalidade e do quão reto foi o seu comportamento durante todo o tempo. E então, olhando para o legado que ele nos deixou, para o seu comportamento caridoso e humilde ao longo da vida, o que nós poderíamos extrair para as nossas próprias vidas nesse momento de pandemia? Nós separamos alguns exemplos simples e inspiradores para o nosso dia a dia.
Chico era um homem bom, gentil, amável com todos, indistintamente. O seu amor era incondicional, como nos pede Jesus. E ele não fazia alarde dos seus feitos, não se envaidecia com a projeção da sua obra, não se contagiava com os elogios ou com críticas que pudesse receber, com o sucesso dos livros. Apenas trabalhava, sempre humilde e discreto e sempre com amor. Assim como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, onde nós temos uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, que foi recebida em Paris em 1863 e que se chama A Virtude. Diz assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas falhas morais que as desonram e enfraquecem. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Será que conseguimos agir assim, trabalhando sempre no bem, com humildade, sem nos envaidecermos com as nossas qualidades, tal como Chico Xavier nos exemplificou tão bem ao longo de toda a vida? Outro ponto que nós gostaríamos de trazer é a maledicência, um outro mau hábito da qual a maioria de nós se perde, porque nós temos a tendência a criticar o comportamento dos outros, sempre nos achando melhores do que o nosso semelhante. E com isso perdemos a chance de olhar para nós mesmos e de nos corrigir, que deveria ser o objetivo da nossa encarnação. Quanto à maledicência e à fofoca, Chico Xavier aconselhava o seguinte: devemos ser a estação final destes comentários sobre a vida dos outros. O que ele queria dizer? Que quando alguém vier até nós falando mal de outra pessoa, ou mesmo quando lemos na internet alguma coisa maldosa sobre alguém, que aquilo em nós termine, fique estancado, que não passemos adiante. Devemos ouvir ou ler, e sem também criticar em pensamento aquele que nos contou a fofoca, e tomar a firme decisão de não passar adiante, de não espalhar. É um ato de caridade para com o próximo, mas é também um ato de responsabilidade, porque nós devemos estar conscientes de que, antes de tudo, temos que enxergar os nossos próprios erros e defeitos e corrigi-los. Será que nós conseguimos ter essa disciplina em relação a nós mesmos, de jamais cairmos na maledicência, de criticar ou julgar o outro, ou de nem espalhar fofocas, inclusive porque atualmente se tornou tão fácil compartilhar qualquer informação pelas redes sociais? Chico era, mais uma vez, um exemplo a ser seguido. E quanto ao perdão, Chico também nos deixou mais um exemplo inesquecível. Ele dizia o seguinte: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Nós que nos desgastamos tanto cultivando mágoas e melindres no nosso dia a dia, nos sentindo ofendidos por coisas tão pequenas e transitórias, e intimamente desaprovando o comportamento do nosso ofensor, que é tão imperfeito quanto nós mesmos, como podemos elevar o nosso espírito e pensar como Chico Xavier? Pois é, aprendermos a ser mais humildes, a exterminar a maledicência inútil da nossa própria fala, ou aprendermos a perdoar com amor, sem impor condições, pode parecer difícil, mas podemos sim começar esse exercício de orar e vigiar pouco a pouco, vigiar os nossos próprios pensamentos e atitudes para melhorarmos no nosso dia a dia,
No livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, quando André Luiz comenta com Lísias sobre a constante sensação de paz e de bem-estar que havia na colônia espiritual, Lísias explica que havia um combinado entre os habitantes de lá para que todos mantivessem sempre bons pensamentos. E daí aquela contínua sensação de paz o dia inteiro no ambiente. Isso significa que os habitantes de Nosso Lar não eram perfeitos, mas sim que estavam se esforçando, porque tinham definido um compromisso íntimo, pessoal, mas também um compromisso coletivo de nutrir bons pensamentos e vibrações de amor. Seria uma grande homenagem para o Chico Xavier, no dia do seu aniversário, todos nós nos inspirarmos nos exemplos dele para o nosso dia a dia. E quem sabe até no nosso ambiente familiar, agora, durante o isolamento social, nós sermos um pouco mais dóceis, humildes, criticando um pouco menos, perdoando um pouco mais. Fica aqui o nosso convite para todos. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu levei um susto quando eu estava preparando o tema do nosso programa de hoje, porque com certeza eu pensei em abordar a Páscoa, tendo em vista o seu significado para todos nós cristãos e por tudo que ela representa, tendo em vista a aparição de Jesus aos apóstolos com a comprovação plena da imortalidade. Mas por que eu me assustei? Porque há um ano atrás, quando também estava elaborando o programa da Páscoa, estávamos no meio da mesma pandemia e convivendo com o isolamento social. E agora, um ano depois, olha nós aqui, novamente, ainda no enfrentamento do coronavírus, em pleno afastamento social, né, para que evitar a propagação do bendito vírus. Daí, dá um pouco de frustração, é claro, sem dúvida, por parecer que nada andou, que estamos paralisados, cercados por uma sensação de impotência nesse tempo todo. Percebam que eu disse sensação, não disse que estamos ou somos impotentes e os outros estão ou são impotentes. É uma sensação que está longe da realidade. Se fizermos uma análise de tudo que ocorreu nesse lapso de tempo, perceberemos que avançamos, que não ficamos parados e estamos sim mais fortalecidos e preparados para vencer o inimigo Covid-19. Em muito pouco tempo, comparado com os anos que levaram para desenvolver outras vacinas ao longo da história, em 2020 e 2021, nós conseguimos desenvolver em tempo recorde a vacina. Mas veja só, vários laboratórios elaboraram, desenvolveram as vacinas contra o Covid e nunca se teve uma propagação de vacinação em massa no mundo todo. Criaram-se tecnologias e logísticas capazes de erguer hospitais em curtíssimo período de tempo. Nós não podemos ignorar esse avanço dado em tão pouco tempo. O mundo passou a conhecer com mais clareza, até então não experimentada, a dor dos irmãos mais distantes que vivem nos extremos do globo. Campanhas de ajuda humanitária foram deflagradas em todos os continentes, sem limite de fronteiras. E muitos se uniram e continuam se unindo, mesmo à distância, no compromisso de orarem e vibrarem em favor não só da cura, mas também para a paz e o equilíbrio, para que a paz e o equilíbrio alcance a tantos quantos foram afetadas pela pandemia, contabilizando prejuízos materiais e morais, estes advindos da perda de entes queridos. A sensação de caos, acreditem, não é realidade. Caminhamos para uma mudança de rumo do planeta, uma transição planetária. E ao contrário do que cada um possa pensar, esta transição, assim como outras tantas pelas quais a Terra já passou, não tem nada de miraculoso ou catastrófico, como estamos acostumados a ver nos filmes, nas séries americanas. É verdade que no passado ocorreram
muitas revoluções e guerras que marcaram a humanidade em momentos distintos. E em todas houve progresso em diversas áreas do conhecimento. Hoje eu ouso dizer que estamos enfrentando uma revolução moral, desarmada do ponto de vista bélico, mas tendo como arma potencialíssima a transparência, conquistada após muitas lutas, imperceptíveis para a maioria e favorecida pelo avanço da tecnologia. As notícias correm e chegam em tempo real aos 4 cantos do planeta. Assim, o que afronta a moral, os bons costumes e a sensibilidade das pessoas geram reações em cadeia que vão exigir a retratação de instituições diversas. Da mesma forma, as boas e justas ações que chegam ao conhecimento geral também são foco de expressões de apoio e aprovação. Então, a sensação de que está tudo bagunçado, de pernas para o ar, deve-se ao fato de hoje os desastres chegarem rapidamente ao conhecimento de todos, ao passo que até o final do século passado os acontecimentos ocorriam em escala muito maior, mas porque ninguém ou poucos sabiam e a sujeira toda ficava embaixo do tapete. Bom, certamente muitos estudiosos e pensadores contemporâneos escrevem e comentam com muito mais propriedade do que eu estou tentando refletir agora com vocês. Mas eu pensei em abordar o tema com o objetivo de convidá-los a mudar o pensamento e o comportamento que temos alimentado assim nos últimos tempos, diante do atual momento que estamos vivendo. É um convite. E para isto, busquemos sinceramente lembrar que Jesus surgiu materializado aos seus discípulos naquele domingo de Páscoa, e lhes disse em primeiro lugar: paz seja convosco. E depois ele recomendou o perdão. No caso, principalmente o perdão dos seus algozes, dos poderosos, que o condenaram à cruz. Ele, o Mestre, estava ali diante dos homens simples para mostrar-lhes que a morte não existe e que as tribulações terrenas são passageiras e devem servir a um propósito útil, um propósito maior que é a nossa elevação espiritual. Ficamos por aqui e eu desejo de todo o meu coração que esta Páscoa seja vivida com muita gratidão e fé, de que tudo passa e que Deus confia em nós para, neste início de obra da sua reconstrução, da sua obra neste planeta, de reconstrução deste planeta. Muito obrigada e tenha uma Páscoa de paz e muita harmonia. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos sobre a necessidade de fazermos a caridade. Conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 10, onde a mensagem do Espírito, que se autodenominou Paulo ou Apóstolo, em Paris em 1860, leva-nos a reflexões profundas sobre a caridade. Ensina-nos Paulo, o apóstolo: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, continua Paulo, o apóstolo, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar à luz do Espiritismo. Não é que somente aqueles que a possuam hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, a luz do Espiritismo vos faz melhores cristãos. E conclui Paulo, o apóstolo: esforçai-vos, pois, que os vossos irmãos, observando-o, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da religião a qual pertençam. Vamos refletir com profundidade sobre esse legado do apóstolo Paulo? Obrigado, meus amigos e amigas. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia e amor no coração. E até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.